Fala, galerinha do 7º ano! Bem-vinda a mais uma videoaula comigo, Prof. Dilcleia, de Matemática. Estão preparados? A aula de hoje é sobre MDC. MDC? Sim, máximo divisor comum. Estão lembrados disso? Se você não lembra, vale a pena assistir toda a videoaula de hoje. Se você lembra, também vale a pena. Vem comigo, tá? Os objetivos propostos para esta aula são determinar o máximo divisor comum entre dois ou mais números e resolver problemas envolvendo o MDC, máximo divisor comum, tá certo? Então, vem comigo que a aula de hoje vai começar. Máximo divisor comum. O maior dos divisores comuns de dois ou mais números chama-se máximo divisor comum, MDC. Vamos para um exemplo, tá? Consideremos os conjuntos dos divisores de 12 e 18. Então, pensa lá, quem são os divisores do número 12? Tem que lembrar da aula de divisores. Divisores do número 12, você deve pensar, vem aqui um pouquinho no quadro com a prof. Ó. Eu quero os divisores do número 12. Portanto, você deve pensar na sequência dos números naturais. Posso dividir 12 por 0? Não, porque a prof já falou, nunca, jamais dividirás por 0. Próximo número, 12 dividido por 1. Posso dividir 12 por 1? Posso sim. 12 dividido por 1 é o próprio 12. Então, o número 1 é divisor do 12. Depois do 1, você vai pensar 12 dividido por 2. É possível 12 dividido por 2? Sim, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 é 12. Ó, 0, 1, 2, 12, opa, ficou feio. 12 dividido por 3. É possível também? 12 por 3 é 4. É possível sim. É possível 12 dividir por 4? Sim, e 12 dividido por 4 é 3. Essa é a sequência lógica do teu pensamento para encontrar os divisores do número 12. Portanto, divisores do 12. O número 1 é divisor do 12. O 2 é divisor do 12. O 3 é divisor do 12. O 4 é divisor do 12. O 6 é divisor do 12. E o 12 é divisor do número 12, não é isso? Fácil, recordando? Lembrados? Então, vamos lá. Então, consideremos os conjuntos dos divisores de 12 e 18. Divisores do 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores do 18, o teu pensamento é o mesmo, tá bom? Veja por quais números eu consigo dividir e o cálculo tem que dar exato. Divisores do 18, 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18 são os divisores do número 18. Então, temos aqui divisores do 12, divisores do 18. Obtemos os divisores comuns fazendo a intersecção dos conjuntos. Intersecção é o que, gente? Você vai olhar nos dois conjuntos quais os números que se repetem. Ó, a prof fez uma animação ali, ó. O número 1 tem nos divisores do 12 e do 18. O número 2 aparece nos dois divisores. O número 3 aparece no conjunto dos divisores do 12 e do 18. E temos ainda o número 6, que aparece nos conjunto dos dois divisores. Então, obtemos os divisores comuns. O que é a mesma palavra comuns? Comuns é o que tem nos dois, ou que se repete, ou coisa assim, tá? Então, os divisores do 12, intersecção com os divisores do 18, chegamos nos números 1, 2, 3 e 6. Esse símbolo ali é chamado de intersecção entre conjuntos, tudo bem? Portanto, o maior desses divisores comuns é quem? O número 6. Olha lá, os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6. Quem é o maior desses números? O número 6. E nós podemos escrever os MDC deste jeito, ó. MDC de 12 e 18 é igual a 6.
Esse é um exemplo onde nós utilizamos o conjunto dos divisores. Mas será que esse é o melhor método? Não sei, né? Às vezes ele pode ficar muito cansativo. Por isso, apresento-lhes um processo prático, MDC por decomposição em fatores primos. Então, aqui está pedindo determinar o máximo divisor comum de 18 e 60. No entanto, como ali em cima diz que é um processo por decomposição em fatores primos, significa que você tem que ter decor os números primos. Se não souber os números primos, de nada vale. Vamos recordar número primo. A prof não trouxe ali, mas vale a pena. Os números primos, coloca assim, mesmo que você já saiba, sempre você coloca isso lá em cima na página do teu caderno, que você vai recordando. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e infinito, né? Se souber até o 13 já está muito bom. Se souber até o 19, melhor ainda, tá certo? Então, vamos lá. Processo prático. Para encontrar o MDC entre o 18 e o 60, eu preciso saber os fatores primos, certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. A prof. Dilcleia ensina o processo prático da seguinte forma. Você vai pegar o número 18 e vai dividir pelos números primos, da seguinte maneira. O primeiro número primo é o 2. 18 é possível dividir por 2? Sim, e dá 9. 9 não é divisível por 2, 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 é número primo, só é divisível por ele mesmo, e dá 1. Deu 1, terminou minha conta, tá? Agora eu vou pegar o número 60 e dividir pelos números primos. Vamos lá, 60 é número par, é divisível por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 não é mais divisível por 2, ele é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 é número primo, é só divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Vejam o que a prof fez, ó. Nós queríamos determinar o máximo divisor comum de 18 e 60. Eu, professora Dilcleia, trouxe um método para vocês. Não é o único, mas como estamos à distância, eu resolvi trazer um modelinho só, senão vai dar uma confusão na cabeça de vocês, tá? Então, de novo, máximo divisor comum entre 18 e 60, a prof. Dilcleia pediu para vocês separarem, fazer a decomposição em fatores primos do 18 e a decomposição em fatores primos do 60. Agora, para determinar o MDC, eu preciso fazer o produto dos fatores comuns. Comuns, o que significa? Iguais. Olhem lá no número 60. Apareceu o fator primo. Número 2, aparece o 2 também lá na divisão do 18. Qual outro número que é comum aos dois? Aparece o 3 aqui na decomposição do 18 e também aparece 3 na decomposição do 60. Aparece mais alguém que é comum aos dois divisores? Neca de Pitibiriba, não aparece. Só apareceu o 2 e o 3. O que eu faço? Olha lá no balãozinho. O balãozinho diz que o MDC é o produto dos fatores comuns. Produto. O que é produto, gente? É multiplicar. E 2 vezes 3 é 6. Portanto, o MDC de 18 e 60 é o número 6. Entenderam o processo prático? Ficou prático de verdade? Ele precisa ser prático, não pode ser dolorido o negócio, tá? Então, vamos tentar outro exemplo. Determinar o máximo divisor comum de 30, 45 e 75. O que a prof vai fazer mesmo? A prof. Dilcleia disse que se é máximo divisor comum, um dos caminhos é fazer a decomposição de cada número separadamente.
Então, eu peguei aqui o 30 e decompus em fatores primos. 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. Peguei o número 45 e também fiz a divisão sucessiva, decomposição em fatores primos. 45 dividido por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5, 5 por 5, 1. E assim também com o número 75. 75 por 3 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 é 1. Tá muito rápido, mas está dando certo, gente? Vamos lá, continua. Eu preciso encontrar o MDC com os fatores comuns. Olha bem, no 30 aparece 3, no 45 apareceu o 3 e lá no 75 também aparece o número primo 3. Aparece outro número igual em todos eles? Sim, professora, o número 5 aparece nos 3. O que eu devo fazer mesmo com esses valores? Você multiplica eles, porque é o fator desses números comuns. E 3 vezes 5 é 15. Portanto, o MDC de 30, 45 e 75 é 15. Fácil, fácil? Ficou bem explicadinho? Eu espero que sim. Caso você precise, assista novamente essa videoaula, tá? Agora, vamos para um próximo exemplo onde a prof queria chegar lá dos probleminhas. Olha só. Ivo tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ele quer reparti-los igualmente entre um grupo de amigos de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Lendo a primeira vez, agora vamos ler a segunda vez, parte matemática. Ivo tem 12 selos. Então, ele tem essa quantidade de selos. E também 30 figurinhas repetidas. Ele quer repartir igualmente entre os amigos. O que significa, o que nos dá ideia a palavra repartir? A palavra repartir nos dá ideia de divisão, tá? Agora, continuando a nossa frase, dizia: ele quer repartir igualmente entre um grupo de amigos de modo que não sobrem nem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Olha a palavra que nos dá uma ideia, ó. Número máximo de amigos. Então, eu já tenho a ideia da divisão e ainda tenho o número máximo de amigos? O que eu preciso encontrar então entre eles? Ó? Então, veja, ó, eu quero o número máximo de amigos, certo? Então, eu vou encontrar o máximo divisor comum de 12 e 30. Máximo divisor comum de 12 e 30. A prof. Dilcleia mostrou o processo prático. Pega o número 12, divide pelos números primos. 12 por 2, 6, 6 por 2, 3, 3 por 3, 1. Pega o número 30, faz a decomposição em fatores primos. 30 por 2, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. O que eu preciso? Encontrar os fatores comuns. Quais são os fatores comuns? O 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6. Portanto, o máximo divisor comum de 12 e 30 é o número 6. A minha pergunta era: qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Ivo deve repartir os selos e as figurinhas para um grupo de 6 amigos. Compreendido? Vamos para mais um exemplo porque vale a pena, tá? 7º ano, né? Vamos lá. Seu Joaquim, o marceneiro, possui 2 ripas de madeira, uma com 75 centímetros e outra com 1 metro. Ele precisa cortar essas ripas em partes iguais e no maior tamanho possível, de forma que não sobre nenhum pedaço. Aí responda. Antes de ler as alternativas, eu preciso entender o enunciado. Não adianta ir já para as alternativas, tá? Volta lá para o enunciado. Seu Joaquim, o marceneiro, possui 2 ripas de madeira, uma de 75 centímetros. Tem a ripa de 75 centímetros e a outra com 1 metro. Consegui imaginar isso? Sim. Ele precisa cortar
palavra cortar na matemática nos dá a ideia de dividir. Agora, uma coisa importante que apareceu aqui, tá? Lembrando, 7º ano, vamos crescendo o nosso pensamento. Eu tenho uma ripa de 75 centímetros e a outra de 1 metro. Centímetros e metros são unidades diferentes, então para fins de cálculo não posso trabalhar com unidades diferentes, é bem sério, pensa bem, eu tenho que ter unidades iguais, tá? Então aqui a prof trouxe ainda uma explicação, ó. Primeiro, deixamos as medidas na mesma unidade, então 1 metro é igual a 100 centímetros. Ele deve cortar pedaços do maior tamanho possível. Essa medida é igual ao maior divisor comum entre esses números. Então, quais são os números que eu vou usar, gente? Os 75 centímetros e o número 100 metros, tá bom? Entenderam? Lembrados? Vamos lá. MDC de 75 e 100 vai ficar igual a 25. Por quê? O 75, feito a decomposição em fatores primos, ó, 75 por 3 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5, 1. O número 100, 100 por 2, 50, por 2, 25, por 5 deu 5. Então, quais são os fatores que aparecem nas duas divisões? O número 5, e 5 vezes 5 é igual a 25. Portanto, vamos lá para a primeira pergunta. Qual deverá ser o comprimento de cada pedaço? Então, cada pedaço terá 25 centímetros de comprimento. Isso era a letra A. Qual deverá ser o comprimento de cada pedaço? 25 centímetros. Vamos para a letra B. Quantos pedaços ele vai obter? Ele tinha 2 ripas, correto? Então, olha aqui, ó. Para calcularmos a quantidade total de pedaços, basta dividirmos o comprimento de cada ripa pelo comprimento dos pedaços cortados e somarmos essas quantidades. Meio que lógico, não precisa ter uma fórmula para isso. Ele tinha uma ripa de 75 centímetros e uma ripa de 1 metro, que equivale a 100 centímetros. Como cada pedaço deverá ter 25 centímetros, vamos lá para essa divisão, ó. Então, 100 centímetros dividido por 25 centímetros, nesta ripa de 1 metro nós teremos 4 pedaços. E na ripa que tinha 75 centímetros, como eu dividi, cortei em pedaços de 25, 75 dividido por 25, eu terei 3 pedaços. A pergunta era quantos pedaços no total? O que eu faço com esses valores? Soma. 4 pedaços mais 3 pedaços, 7 pedaços. Portanto, ele vai obter 7 pedaços no total. Compreendido? Viu como valeu a pena a aula de hoje? Bastante coisa nova, bastante coisa para recordar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo. Se não, volta, assiste novamente a videoaula, porque estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigada por sua atenção. Até a próxima videoaula, onde veremos mínimo múltiplo comum. Até lá!